Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Felipe Bender e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho a respeito do Lumion, gente. Então, como a Lorena tinha comentado com todos, estou gravando um material que vai ser de auxílio a todos vocês e falando um pouquinho desse processo de renderização, né? Primeiramente, gente, eu deixei aberto aqui o meu site com algumas imagens que eu trabalho, que eu gosto tanto, tá? Para que vocês possam dar uma olhada um pouquinho nesse material. Claro que eu sempre vou comentar com vocês que a primeira coisa para um bom render é posicionamento de câmera, né? E eu acho que quando a gente olha boas referências, a gente vai aprendendo muito. Então, reparem em várias imagens aqui, vocês podem ver ao longo do site, tem várias dicas legais, já vou mostrar ali para vocês. Mas a primeira dica que eu já gostaria de dar logo de início é que todo fotógrafo, gente, sempre vai fazer imagens, né, ou digamos, uma fotografia, nunca ele vai estar tão alto, né, ele sempre está com a ideia do tripé. Então, se vocês repararem nos renders, no modo geral, a imagem, ela sempre tem uma altura que ela não é tão alta, tá? Eu acho que isso é um ponto bem importante até para iniciar e falar um pouquinho de render. Aqui no site também, gente, tem uma aba de blog que eu acho bem legal porque tem muitas dicas para vocês, né? Então, por exemplo, aqui tem várias dicas relacionadas à importação do SketchUp para o Lumion, que a gente vai ver logo mais. Puxa, Felipe, como é que eu faço o espelho no Lumion? Aqui vocês vão ver também. Falando um pouquinho de notebook, para quem de repente, puxa, meu note infelizmente ainda não roda o Lumion, né? Vou falar um pouquinho de configuração também na sequência. Então, puxa, tem várias dicas legais, inclusive, gente, até aqui a questão do Aprendo Lumion, tem alguns outros vídeos que eu postei anteriormente, mas que também vão estar abordando justamente o que eu vou passar para vocês. Então, eu acho legal que vocês possam acessar o site, sigam as redes sociais, dêem uma olhada no material, tem bastante coisa legal lá para vocês olharem, tá? Felipe, já voltando naquele ponto que é bem importante, puxa, o Lumion, ele é um programa de renderização. E o que é renderização, né, gente? É quando a gente pega aquele SketchUp que a gente tem e a gente deixa a imagem do sketch mais real, né? Isso é o render. O render, ele é muito bacana porque, naturalmente, ele ajuda muito a vender o material de vocês, o produto, né? Os nossos clientes, eles gostam dessas imagens e isso valoriza o trabalho de vocês, tá? O Lumion é um software que ele é muito simples de trabalhar, vocês vão ver ao longo do processo comigo. Ele é um programa fácil de utilizar, porém ele é um programa que ele realmente exige bastante do computador, tá? Então, aqui, colocamos aqui a configuração mínima do que é exigido para se rodar o Lumion, né? E tem dois pontos que eu acho muito importante vocês terem em mente que às vezes vocês ficam pensando, mas o meu é um i7, o meu é um i5, pensando em processador, e eu falo para vocês que dois pontos são mais importantes, tá? Placa de vídeo. A placa de vídeo precisa ser pelo menos uma placa de vídeo de 3 GB dedicada, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem depois pesquisar no notebook de vocês, mas né, geralmente ele precisa ser um notebook gamer, não é qualquer computador que vai rodar, né? E outro ponto importante, que, claro, se você tiver uma memória de 8 GB, ele vai rodar também, mas ele vai ficar mais lento, né? Então, se você tiver um projeto um pouco maior, o ideal é que vocês tenham 16 GB, tá, gente? Então, ele é um programa grande, ele tem praticamente 30 GB, né? É um enorme, mas ele é muito gostoso de trabalhar. Eu brinco que o Lumion, ele lembra muito um jogo, quase como um The Sims. Ele é muito intuitivo, né? Então, deixo o link aqui para vocês olharem depois, tá? Mas realmente ter em mente que para rodar o Lumion vai ter que investir numa máquina um pouco mais potente, o que é bom, porque naturalmente também isso ajuda no processo do próprio sketch, mesmo do layout. Uma máquina boa faz muita diferença, gente, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos processos com vocês. Puxa, Felipe, tô com o meu SketchUp pronto, né? E terminei meu projeto no SketchUp, já está legal a minha ideia do meu projeto, gerei algumas cenas do que eu gostaria, e eu quero agora levar essas minhas cenas, ou esse meu projeto, para o Lumion, né? Puxa, como que eu faço? Primeira dica que eu quero dar para vocês, gente, é que às vezes vocês querem fazer as coisas correndo, é natural que a gente tenha pressa, né? Mas um projeto, quando ele é bem feito no SketchUp, é meio caminho andado, tá, gente? Então, se vocês já deixarem as cenas de vocês prontas, se vocês já configurarem o que vocês querem, mesmo materiais que vocês aplicaram, né? Por exemplo, aqui eu vou ter um material aplicado aqui na estante, ó. Isso tudo, gente, vai facilitar e muito os processos depois, tá?
Terminado o projeto, vamos lá supor que vocês estão com um projeto do escritório modelo de vocês, da Fernanda e da Lorena, estão trabalhando, e eu vou falar, puxa, terminei, ótimo. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em arquivo, você vai vir aqui no SketchUp em exportar, você pode colocar aqui em modelo 3D e salvar ele .dai. Ou também, gente, existe um outro formato que é muito simples, tá? Vocês podem vir aqui, arquivo, salvar como, até gosto mais desse, hoje em dia tenho usado muito isso. Você vem aqui em modelos e tipos do SketchUp, tá? Ó, seleciono a aba e vou salvar em SketchUp versão 2017. Já estou com um modelo salvo aqui, vou pedir para salvar em cima desse mesmo que está na minha área de trabalho, gente. Vou salvar. Ele vai demorar um pouquinho, eu peguei um projeto um pouquinho maior para mostrar para vocês, para a gente poder realmente mostrar a parte de iluminação, mostrar a parte de insolação e uma série de recursos que a gente vai ter no Lumion, tá? Então, ele está salvando o arquivo, certo? Salvo. Ok. Está salvo o arquivo? Está salvo. Felipe, abri o meu Lumion, certo? Como é que eu faço? Uma coisa muito importante, gente, que eu vou passar para todos vocês também, é uma apostila, tá? Uma apostila que eu fiz de um curso muito tempo atrás, até gratuito, na internet, da Master Tuts. Eu tenho essa apostila, uma apostila muito boa, e que mostra todos os comandos para que vocês possam entender como que é a navegação no Lumion. Mas, basicamente, quando vocês abrem o Lumion, eu vou mostrar para vocês nessa tela inicial algumas opções, tá? Primeiro ponto importante é em relação à tua máquina. Quando você acessa o Lumion, aqui embaixo está escrito desempenho. Pode ser que na de vocês esteja em inglês, ó. Como é que eu mudo, né, Felipe, para o idioma? Aqui em cima, geralmente vai vir em inglês. Se você clicar aqui em cima, gente, você pode mudar para o português ali, fica muito fácil, tá? E aqui o desempenho da máquina, no caso a minha máquina é uma máquina muito potente. Eu tenho uma máquina da Dell, que eu tenho uma placa de vídeo que tem 6 GB, né? O indicado era 3, que nem eu comentei para vocês, a memória gráfica é 6. Eu tenho um hardware, né, muito potente, o chip, e a memória é 16, como eu comentei com vocês, tá? Então, aqui você consegue ver o potencial da tua máquina. Ah, Felipe, a minha apareceu muito lento, quer dizer que ela não vai rodar? Não necessariamente, ela pode rodar sim. Só que, claro, que se você tiver projetos maiores e mais complexos, vai ficar muito pesado para o seu computador. Aí que eu falo que realmente vale o investimento numa máquina gamer, né? Hoje, basicamente, eu gosto de duas empresas aí que eu acho que tem produtos, um custo-benefício muito legal. Uma é a Dell, e tem uma linha chamada G3, gente, que vocês podem dar uma olhada, tá? A linha G3 da Dell, dos notebooks, que eu acho bem bacana, assim como tem a linha da Acer, tá? A linha Nitro, que também tem alguns notebooks bem legais também, tá? Então, depois vou criar uma pastinha ali no Lumion para vocês, dentro do Teams, a pasta Lumion, e posso compartilhar com vocês, assim como tem lá no blog, já falando de algumas máquinas, mas para que vocês futuramente possam até, de repente, orçar uma máquina dessa ou avaliar a sua máquina, isso é muito importante. Vamos lá, Felipe, abre o Lumion, tá com essa tela original aqui, o que eu faço? Reparem, gente, que aqui vocês vão ter algumas opções de tipologia de terreno. Como uma casa que eu peguei ali de um exemplo, eu vou colocar um terreno plano só aqui, e esse que eu vou escolher. Peço que até vocês, para testarem o Lumion, possam utilizar esse. Feito isso, gente, a primeira coisa que vai acontecer com vocês é muitas vezes a dúvida da movimentação. Eu estou mexendo no meu cursor do mouse, mas nada está acontecendo com esse cursor aqui. Por quê? Uma coisa que vocês têm que ter em mente e que está na apostila é sempre segurar o botão do lado direito do mouse e aqui eu posso mexer meu mouse e essa é a minha observação dentro do, né? Eu posso usar a roleta do mouse, eu scroll ir para frente ou ir para trás. Eu tenho minha movimentação muito relacionada a isso, tá? Assim como algumas teclas que vocês vão olhar, por exemplo, o W, ele vai para frente. O S, gente, ele vai para trás. O D, ele vai para a direita. O A, ele vai para a esquerda. O Q, ele sobe. E o E, ele desce. Nossa, Felipe, quanta coisa, né? Parece difícil no começo, gente, mas é muito tranquilo, tá? Por isso até que eu acho importante vocês olharem a apostila para vocês verem essa questão da movimentação. Que talvez seja a coisa que mais vocês tenham dificuldade no começo no Lumion, é a movimentação. Depois fica tudo mais fácil, tá?
Falando um pouquinho sobre a importação. Tá, Felipe, abriu o Lumion, como é que ele funciona? Gente, o Lumion ele é muito simples, porque ele tem poucos ícones, tá? Nós temos um ícone relacionado ao clima, um ícone relacionado à paisagem, a materiais e outro a objetos. Nesse momento agora, eu vou ensinar vocês a trazer o modelo de vocês do Sketch, tá? Então, ele é um objeto, porque ele é uma importação, eu já estou aqui em objeto, e aqui eu tenho algumas opções. Dentro delas, eu tenho uma escrito importações. Eu vou importar o meu modelo. Clicando em importação, eu abro aqui com essa opção importar um novo modelo, e eu vou selecionar, gente, justamente aquele meu arquivo que eu deixei na minha área de trabalho, que está salvo em SketchUp em 2017. Lembrem disso, tá? Em 2017, está aqui, eu vou pedir para abrir o meu modelo. Ó, esse é o modelo do seu... Esse nome é um modelo para o seu modelo importado, tal, é isso mesmo que eu quero. Vou salvar aqui, vou salvar dois, para salvar com outro nome, que eu já tinha aberto um, e vou pedir para adicionar na biblioteca. Ao clicar nesse check aqui, ele vai trazer todo aquele modelo nosso do SketchUp para o Lumion. Gente, isso demora um tempo. Dependendo do projeto, eu já tive projetos que demorou quase 20 minutos, né? Então, isso que é um computador mais rápido, porque é um processo, tá? Então, ele está trazendo, não quer dizer que travou a sua máquina, a não ser que dê alguma mensagem, às vezes pode ser que teu computador não seja tão potente e ele possa travar. Mas nesse momento, ele não está nada, o que ele está fazendo? Ele está trazendo todo o nosso projeto do SketchUp para o formato do Lumion, tá? Eles se conversam nesse sentido, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. O que é importante, gente, enquanto está trazendo esse projeto aí? Ter em mente aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? Defina bem o teu projeto no SketchUp, faça ele bem feito, esse projeto, faça com calma, porque um bom projeto no SketchUp, com certeza vai ser um bom projeto no Render, né? Então, eu acho que vale a pena vocês investirem tempo em ideias legais que vocês estão criando lá no Sketch, configurações bacanas, escolha de móveis, de alguns detalhes bonitos que vocês vão fazer no projeto de vocês, para que depois vocês possam realmente trazer para o Lumion. E o Lumion é aquilo que eu falo, ele é a perfumaria, né? Você vai, digamos, de uma coisa que já está pronta, nós vamos trabalhar com as imagens para deixá-las mais reais, mais bonitas e também mais vendáveis para vocês aí, tá, gente? Então, ó, percebam que ele tem um tempinho dele, né? Ele demora um pouquinho, ele está carregando, vamos esperar um pouquinho. Outro ponto importante, gente, que lá no site da Render Curitiba, em blog, né? Ali tem um conteúdo falando sobre importação do SketchUp para o Lumion, tá? Então, dentro do blog vai ter várias dicas legais para vocês, tá? Utilizem isso. E uma coisa que eu falo do Render, eu que estou trabalhando com Render há quase 6 anos já aí, desde a primeira vez que eu mexi, é uma coisa que é apaixonante, né? Mas ele é dia a dia, ele é muito do treino, do que você vai gostando. Então, as primeiras imagens que você faz, você vai aprimorando elas com o tempo, né? Uma coisa que vocês se batem muito no começo é a questão da iluminação, né? Falar, puxa, mas minha luz ficou muito estourada, ficou muito forte. E isso eu falo que é muito render em cima de render, né? Então, você faz um render, aí você vai lá na sua lâmpada, vai diminuir um pouco o brilho, vai fazer outro render, vai aumentar um pouco, vai deixar mais amarelado, vai fazer outro render. Então, é muito teste, né? Uma coisa que eu costumo dar de dica para vocês também, que nós vamos ficando um pouco narcisistas com o render, né? Porque ele é muito legal. Mas às vezes tem detalhes que você enxerga, mas que o teu cliente no dia a dia não percebe. Então você se cobra muito, mas aquele teu cliente, quando ele vê um sketch, já é fantástico. Quando ele olha um render, então, meu Deus, né? Então, hoje o render lá na Bender Arquitetura, que é o meu escritório, ele serve muito como algo para vender os nossos projetos, mas principalmente para angariar novos clientes, porque o cara que já fechou conosco na Bender, puxa, se eu fizer 2, 3, 4 renders, ele já fechou o projeto, né? Realmente, talvez eu consiga convencê-lo que aquele material vai ficar legal aplicado. Mas para uma pessoa que não conhece ainda o nosso escritório e vê uma imagem dessa, puxa, gente, é algo extremamente vendável, né? Então, aí que eu acho que é o pulo do gato do render, né? Mas sempre lembrando que tem que ter um bom projeto também, né? Então, isso é fundamental. Percebam aí que eu estou conversando com vocês, né, explicando, dando várias dicas, e até agora ele está carregando esse projeto, né? Peguei um projeto um pouco mais pesado, mas realmente para mostrar alguns detalhes legais para legais para vocês, tá?
Gente, às vezes aparece essa tela branca ali, não é que travou, tá? Ele está trazendo o projeto. Vamos lá, Felipe. E agora, ó? Apareceu aqui, ó, um cubo com essas arestas amarelas, né? E aqui está o meu projeto. Agora, gente, nada mais é do que você clicar no ponto e daí você trouxe o seu projeto. Cuidado, porque às vezes vocês clicam várias vezes e pode acontecer de trazer vários projetos, tá? Felipe, eu fiz isso, como que eu corrijo? Vamos lá, lentamente. A gente está dentro de importações e nós importamos esse modelo. Aqui dentro nós temos várias opções: mover objeto, tamanho do objeto, altura do objeto, rodar. Aqui eu tenho o menu de contexto e aqui eu tenho o que? Apagar objeto. Eu clicando nessa lixeira, eu vou clicar nas bolinhas e eu quero ficar com uma só, que é justamente o projeto que nós trouxemos, tá? Tenho o costume, gente, eu sempre tenho esse costume de trazer o projeto. Tem essa bolinha que é onde é o ícone do projeto, eu clico aqui em altura, clico na bolinha e arrasto um pouquinho para cima. Por que você faz isso, Felipe? Porque muitas vezes eu ligo a grama do Lumion e ela vai ter uma altura. E para não entrar dentro do meu piso, do meu projeto, eu tenho esse costume, tá? Então aqui, gente, para esse nosso primeiro vídeo, tá aqui o projeto que nós fizemos, né, lá no SketchUp e ele está importado no Lumion, tá? Agora, na sequência e na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de movimentação, vamos falar um pouquinho sobre as funções do Lumion, para depois nós entrarmos em materiais e iluminação. É isso aí, gente. Pessoal, então vamos seguir com o nosso segundo vídeo, falando um pouquinho do Lumion, né? Então, no vídeo passado, o que que nós vimos? Vimos como que a gente importa o nosso projeto do SketchUp para o Lumion, tá? Aqui está o projeto importado. O que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento? Vamos ver um pouquinho, vamos sair um pouco fora do modelo, lembrem das teclas de movimentação que estão na apostila, né? Segurar o botão do lado direito para poder olhar com o cursor. Lembre de usar as teclas ou o scroll do mouse para frente ou para trás e saiam do modelo de vocês. Eu quero mostrar as funções do Lumion e depois nós vamos ver muitas coisas lá dentro na parte de interiores. Mas acho que tem várias coisas legais que vão acabar impactando no interiores de vocês. Por exemplo, clima, né? Então, às vezes você tem um vidro, você quer um sol entrando, você quer uma vegetação, você quer dar a ideia de uma serra, você quer dar a ideia de um lago. Eu sempre falo que os projetos e os melhores 3Ds que eu vejo, eles também têm uma paisagem externa. E não necessariamente precisa ser algo idêntico que está lá no teu projeto, mas quando a gente coloca só um verde, só traz uma vida para o projeto, isso valoriza muito a tua imagem, tá? Primeira coisa importante, então, gente, vamos dar uma olhada aqui no Lumion. Lembra que eu falei para vocês que o Lumion ele tem 4 teclas, né? Temos clima, temos paisagem, temos materiais e temos objetos, gente. Vamos lá, todos vocês, depois eu quero que vocês testem no Lumion de vocês. A primeira tecla é o clima. Cliquei com o meu botão esquerdo do mouse e eu posso mexer, vou botar aqui para olhar um pouco para cima, olhar o céu, e eu posso mexer clicando e arrastando, eu posso mexer na altura do meu sol, gente. Então, puxa, eu posso deixar minha antena mais noturna? Pode. Você pode deixar de noite, se você quiser, né? Eu tenho uma cena de noite, olha a lua, e eu consigo também deixar, de repente, o sol mais próximo do meio-dia, o sol mais alto, a sombra está aparecendo, inclusive, no modelo ali, ó, dependendo do horário, né? O que mais que eu tenho que é muito interessante? A posição do meu sol, né? A direção norte, sul, leste e oeste. E eu clicando e arrastando aqui na cena, eu consigo também trabalhar com essa questão, que é muito bacana. Gente, tem mais outro recurso muito legal aqui, ainda dentro do que? Clima. Lembrem uma coisa também, quando eu estou no Lumion, se eu estou falando de clima, eu estou exclusivamente falando disso, tá? Se você tentar fazer outra função, você não vai conseguir, porque você está dentro de clima. Aumentar as nuvens, gente, ó, eu estou clicando na minha barra e aumentando a quantidade de nuvens. Aí, ó, Curitiba, né, ó. Diminuir as nuvens, posso deixar sem nada? Pode também. Né? Então, aqui eu consigo mexer nisso. Né? Isso vai ser muito bacana quando você tem uma janela ali, você está fazendo um render e aparece a tua paisagem lá fora. O que mais que eu tenho, Felipe? Aqui eu tenho a intensidade desse sol também, o brilho dele. Ó. Se eu tenho um brilho muito forte, muito estourado, ou se eu vou ter algo mais neutro, consigo controlar isso também, tá, gente? Além disso, gente, a gente está falando do clima, nós temos o tipo de nuvem. Ao clicar aqui nessa opção de nuvem, a gente vai ter uma seleção de nuvens para escolher, que já tem alguns modelos prontos. Então, se você quiser escolher uma tipologia de céu, por exemplo, eu escolhi esse, ó,
aqui eu já tenho um tipo de céu pronto e que eu posso aplicar no meu modelo, né? No meu render, tá? Feito isso, nós matamos a primeira etapa aí, gente, que é clima. Vamos para a segunda etapa, paisagem, gente. Entrando em paisagem, aqui eu tenho bastante funções, eu vou mostrar todas para vocês, tá? Lembrando que, se eu estou em paisagem, nesse momento eu estou falando exclusivamente de paisagem, tá? Isso é uma coisa que é normal no começo vocês se baterem. Cliquei em clima, ó, mudou até o ícone aqui embaixo. Cliquei em paisagem, abriu os ícones da paisagem. O primeiro que já vem selecionado está relacionado à altura do terreno, está aqui marcado a altura, e a primeira aba está escrito o quê? Aumentar. Ao clicar aqui e segurar o botão esquerdo do meu mouse, eu consigo mexer no meu terreno, tá? O que eu acho importante aqui vocês repararem? Que a gente tem essa esfera amarela, e aqui eu tenho dois ícones. Além do aumentar aqui, eu tenho vários outros ícones aqui do lado, que nós vamos testar todos eles, mas eu tenho esses dois que são muito importantes. O primeiro é o tamanho do pincel. Então, eu consigo diminuir o tamanho da área que eu quero mexer, assim como consigo aumentar a abrangência disso se eu quiser, tá? Outro ponto importante, está escrito aqui, a velocidade com que isso acontece, essas modificações. Vou deixar meu tamanho do pincel menor, mas percebam que eu aumentei a velocidade 3 vezes e olha como a coisa agora está mais rápida, né? Então, puxa, isso aqui é uma coisa legal para quem trabalha muito com garden design, com essa parte de paisagismo, ou se você quer dar a ideia de um volume do teu terreno, de repente, vocês conseguem também mexer com isso. O que mais que eu tenho aqui, Felipe? Aqui eu tenho a opção de baixar, ó. Então eu consigo também baixar o meu terreno, certo? Ó, então aqui eu consigo baixar. Deixa eu diminuir um pouco da velocidade do pincel e aumentar um pouquinho o tamanho dele. O que mais que eu tenho, Felipe? Opção de nivelar. Se eu clicar em nivelar, reparem que o Lume é muito intuitivo, porque as próprias setas mostram o que está acontecendo. Lembrando que eu estou dentro agora de altura, e eu estou dentro dessas opções. Nivelar, está vendo pela própria imagem que ele mostra que deixa nivelado, mais retinho o terreno. Então ele vai o quê? Ele vai ajustando, vai nivelando o nosso terreno, tá? O que mais que eu tenho? Instabilidade. Reparem na foto, o terreno ele vai subir em formato mais irregular, vai criar essa instabilidade conforme está na imagem, tá? Quase como um cânion ali, né? E suavizar, por último, é justamente o que está mostrando ali na imagem. Eu consigo o quê? Arredondar essas formas, né? Então, eu consigo suavizar tudo isso aqui e arredondar, tá? Então, com isso aqui, gente, a gente deu uma olhada nessa questão do terreno, tá? Que eu tenho aqui. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma opção aqui, do lado de altura, eu tenho a opção água, gente. Reparem o seguinte, eu posso colocar o objeto. Como assim, Felipe? Vamos imaginar que você tem um cliente que está fazendo lá uma sala de uma chácara e a tua cliente tem um lago e você quer mostrar um pedaço desse lago, ele vai aparecer num render, numa imagem de fora que está mostrando a parte interna, mas tem a varanda ali, aparece um pouco lá fora, você vai colocar algumas espécies de vegetação, inclusive o Lumen tem muitas, e você quer mostrar essa ideia desse lago. Então, você consegue colocar no Lumen aqui. Ó. Se você clicar em água e clicar em colocar objeto, ao clicar com o botão esquerdo e segurar, eu arrasto, escolho a área que eu quero cobrir, ó, e vou soltar. Felipe, mas está errado, ó, veja, está em cima da grama, o lago, não ficou bacana. Gente, reparem o seguinte, que tem uma seta aqui escrito cima e a outra é esticar. Se eu clicar nessa tecla de cima com o botão esquerdo do mouse e segurar o mouse, arrastar ele lentamente para baixo, eu vou delimitar a área do meu lago, né? Ó. E com isso eu tenho o espaço do lago aqui, tá? Então, ficaria bem legal, né? Uma imagem trabalhada. Além disso, eu tenho essa opção aqui de mover, que não é o caso. Deixa eu levantar para vocês olharem, ó. Mas se eu precisasse aumentar a minha área aqui mais, ó, puxa, faltou um pedacinho, preciso aumentar lá, eu consigo mover um pouco mais, aumentar e delimitar também, tá? Com isso, eu tenho o espaço do lago colocado aqui. Tenho também, gente, assim como as nuvens, uma tipologia de lagos. Então, vocês podem escolher. Vai ser um lago no estilo de oceano, dessa água, mais tropical, mais lagoa. Deixei mais lagoa aqui, ó. O que mais que eu tenho? Mais de montanha, mais sujeira, congelada. Eu tenho algumas opções a serem trabalhadas, tá? Então, o que mais? Voltando, então, recapitulando. Vou fazer outro aqui, ó. Cliquei em colocar, arrastei, vou lá próximo, ó, movimentação, lembrem disso.
Cliquei com o botão direito, segurei, olhei, mirei e levei meu scroll do mouse, ó. Soltei. Quero o quê? Eu quero arrastar um pouquinho para baixo, ó. Quero deixar só aqui. Felipe, e se eu quisesse apagar algo? Lembrem sempre disso. No Lumion, eu estou falando de paisagem. Eu estou dentro de água. Dentro de água tem um lixinho. Se eu clicar aqui em excluir objeto, se eu clicar na bolinha, ó, ele excluiu. Você quer excluir esse? Ó? Esse eu não quero, esse eu quero manter. Perfeito, ele está lá. Feito isso, nós vamos para o próximo item que nós temos. Vamos supor que o teu cliente tem um apartamento em Balneário, um apartamento na praia, e ele é beira-mar. E você quer mostrar para esse teu cliente, digamos, do andar dele, que você pode erguer teu volume do SketchUp no Lumion, deixar lá com 15 metros de altura e mostrar toda essa vista do mar na frente. Existe essa possibilidade. Você vai vir em paisagem, oceano, e vai ligar o oceano. E feito isso, a gente ligou o oceano, né? Então, eu poderia muito bem, digamos, pegar esse meu volume aqui, erguer ele bem alto, né? Depois criar ali com o terreno a minha faixa de areia, para ter de dentro do meu apartamento essa vista do mar, né? E o que eu consigo mexer com esse mar, Felipe? O que eu posso mexer com ele? Como é que eu posso trabalhar? Tem inúmeras funções legais. A primeira função dela, que nós temos aqui dentro, aqui, é a intensidade da onda. Então, eu consigo deixar ou o mar mais calmo ou o mar mais bravo, né? Então, olha quantas funções a gente tem dentro do mundo. O que mais que eu tenho? A turbidez da água, né? Eu consigo aumentar essa turbidez ou diminuir também ela, né? Consigo olhar mais em lugares mais profundos, vai ficar mais aparente. A direção do meu vento. E por que, Felipe, por que você está mostrando isso para a gente, se a gente vai fazer imagem estática? Porque o Lumion, além de fazer imagem, ele faz vídeos, né? Então, se você quisesse mostrar no seu vídeo um mar mais brabo, mostrar isso estaria aparecendo no teu vídeo, tá? O que mais que eu tenho? A velocidade do vento. De repente, eu consigo deixar mais parado, ó, né? Eu consigo mexer nisso também, né? A altura, e reparem que o Lumion sempre dá dicas, né? Por que aparece escrito Shift? Porque a gente segurando o Shift, a gente faz com que a gente movimente mais devagar a altura desse oceano. Se eu soltar o Shift, ó, puxa, agora eu estou com uma altura do oceano de 207 metros. Agora eu estou com 29, ó, 1,7 metros de altura. Mas ao segurar o Shift, e eu vou baixando lentamente, ó, eu consigo fazer as coisas mais devagar. Então, também eu consigo trabalhar isso, tá? O que mais que eu tenho aqui? Opção de cor. Então, digamos, eu posso trabalhar com algumas cores, né, dentro de uma área, que o que eu quiser. Ah, Felipe, você já mexeu nisso? Gente, confesso que não, mas, ó, existem opções, né? Então, para todos os gostos. Não quero utilizar o mar, Felipe, tem um botão escrito on e off, né? Vocês vão ou ligar ou desligar. Nesse caso, a gente vai desligar agora. Desliguei, tá? Dentro ainda de paisagem, gente, o que nós temos? Nós temos pintura. Selecionem pintura para vocês testarem no de vocês. Daí. Entrou em pintura, lembra que eu falei da faixa de areia lá? Você entrou em pintura. Aqui, ó, eu tenho alguns quadrados que já vem uma pré-seleção pronta. E eu vou, primeira coisa, mostrar para vocês como que eu pinto. Eu cliquei na areia, cliquei, ó. Deixa eu só aumentar a velocidade com que acontece as coisas, senão demora um pouquinho. Cliquei com o meu botão esquerdo do mouse e segurei. Quase como se fosse um painting brush, ó. Então eu consigo também pintar esse terreno aqui, trabalhar isso aqui fora, tá? Se eu quisesse fazer um caminho, eu poderia, tá? Felipe, mas e se eu quisesse mudar isso daqui? Eu posso escolher outro material? Pode, né? Aqui você tem outros já selecionados, né? Mas se você quiser escolher outros, ao clicar no editar tipo, aqui vocês têm uma série de opções, ó. Opa, desculpe, gente. Aqui vocês têm uma série de opções, ó. Cascalho fino, grama fria, pedras americanas, areia, areia da Tailândia, rocha, grama. Tem uma série de opções e vocês podem testar depois no render de vocês o que vocês... como é que fica, né? Então, eu vou chegar mais próximo até para vocês olharem a qualidade, ó. Então, aqui eu tenho um exemplo de um solo que é mais rachado, aqui eu tenho um exemplo já mais de uma areia. Então, com isso, eu consigo realmente mostrar isso para vocês, né? Consigo trabalhar meu terreno se eu quiser. Felipe, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também uma opção de pré-seleção de escolha da paisagem. Então, vamos supor que seja um lugar mais com neve, né? Então, eu tenho a opção de trabalhar o meu terreno também, né? Ó. Então, aqui eu tenho algumas imagens prontas, ó. Eu tenho aqui uma outra. Então, tem algumas opções já que o Lumion me dá. Eu geralmente costumo, raramente, mexer nisso, assim, até uso mais o padrão que vem, mas eu gosto, sim, depois, vocês verem um pouco mais para frente,
de às vezes fazer o lago, brincar um pouco com o terreno, acho legal, se eu sei que tem um volume, eu acho que isso tudo aproxima mais da realidade para o cliente, assim, né? Então, eu acho legal. O que mais que eu tenho aqui dentro disso, Felipe? Tem mais algumas opções? Sim, vocês têm algumas opções. A primeira opção que eu acho legal também, geralmente quando ele ergue o terreno no lume, ele acaba fazendo essas rochas, mas nem sempre você vai querer tua rocha, né? Então, de repente, você pode desligar ou ligar. E assim como a gente escolhe a tipologia para o piso, eu posso escolher a tipologia de rocha também, se eu quiser. Então, digamos, eu quero colocar uma tipologia de rocha lateral diferente, ó. Eu consigo escolher também. Tá? Então, para todos os gostos aí, vocês têm opções a serem trabalhadas, tá, gente? Bastante coisa legal. O que mais que eu tenho, Felipe? Se a gente estivesse fazendo um projeto arquitetônico, eu poderia colocar, digamos, se fosse um escritório de arquitetura, a posição exata pelo Street Map, que não é o caso, pelo Google. Então, colocaria bem certinho a posição dele. Eu tenho aqui também a opção da grama, que é legal para comentar com vocês. E a grama é algo que é bem fantástico no Lumion. Ó. Eu liguei, então vejam um botão que eu vou tirar mais próximo, vou ligar a grama, ó. Eu liguei. Aqui eu consigo aumentar o tamanho, e lembra no início do primeiro vídeo lá que eu falei, quando eu trouxe o meu modelo, por que eu gosto de erguer ele um pouco? Para que essa grama, quando eu mostro aqui fora depois com uma imagem, que isso aqui vai virar vidro e vai aparecer a grama, que ela não fure sem querer o meu piso e apareça dentro do meu projeto, tá? Então aqui eu consigo erguer a altura da grama, consigo mexer com o tamanho, essa altura dela aqui, ó, e também a variação, até se eu quiser deixar ela crescendo mais irregular, ó, vou estourar para vocês olharem, ó, eu consigo mexer nisso também. Então tem uma série de recursos muito legais. A gente, com isso aqui, a gente viu a parte de paisagem. Lembrando que aqui ainda, ó, tem alguns quadrados que vocês podem aqui escolher se você quer colocar algumas pedras no chão. Então, tem algumas opções. Ó, eu quero com um tamanho maior, com um tamanho menor, eu quero menos, um pouco mais ou menos pedras, ó, espalhar mais ó, a distância entre elas, mexer um pouco mais ou menos, tá? Um tamanho aleatório. Então, existem uma série de opções. Ah, Felipe, quero colocar mais algumas plantas no chão. Consigo também, ó. Então, tem uma série de opções dentro de terreno, tá? Com isso, a gente finalizou o quê? Clima, gente, e finalizamos paisagem. Agora, nós vamos ver materiais e objetos na sequência. Primeiro, eu quero ver com vocês objetos, tá? E vamos lá para dentro do nosso modelo. Então, pensem comigo. Vocês fizeram o projeto de vocês lá no Sketch, ele está bacana, vocês trouxeram ele para o Lume. Mas vamos supor que vocês queiram colocar mais alguns objetos. Existem objetos externos, que eu vou mostrar para vocês. Tem natureza, tem veículos. Então, se é uma casa, você pode colocar um veículo na garagem. Se é um lago, você vai poder colocar um barco. Eu já vou ali fora para mostrar para vocês. Quando é um vídeo, vocês podem colocar barulho de passarinho no Lumion, se vocês quiserem. Tem esses recursos também. Eu tenho efeitos, dentro de efeitos eu tenho efeito de neblina, efeito de uma lareira acesa, efeito de uma fonte, de uma cascata, tem aqui. Eu tenho interior, eu posso colocar alguns objetos. Claro que o Lumion, ele não é como o SketchUp que você baixa, digamos, você entra lá no Warehouse e você vai baixar uma cadeira como essa aqui do jantar. Aqui você tem algumas opções, mas elas são limitadas, porque você não faz download. É a biblioteca que vem dentro do próprio Lumion, tá? Você tem pessoas, você pode colocar aqui também. Você tem área externa, você tem mobiliário da área externa e outras coisas, assim como a iluminação. Vou começar aqui, então, dentro do objeto, no nosso primeiro ícone, gente. Vamos ali fora novamente, para olhar o quê? Eu vou colocar aqui na frente dessa minha varandona, natureza, vou clicar 2 vezes e vai abrir a biblioteca de natureza. Percebam logo de cara, eu passando o mouse, que eu tenho uma série de opções, né? Eu tenho folhas pequenas, folhas médias, folhas grandes, coníferas, palmeira, grama, tipologias de rasteiras, plantas, flores, cactos, rochas, aglomerados e folhas. Ou seja, tem muitas opções. Dentro de cada aba dessa, ainda vou ter a página 1, página 2 e vai embora. Tá? Então, vocês podem olhar depois com calma isso. Eu vou escolher aleatório aqui uma espécie, por exemplo, vou pegar essa árvore aqui e vou colocar aqui, ó, na frente dessa minha varanda, como se eu tivesse realmente a ideia dessas árvores. E como é que se fez para colocar? Vamos lá, novamente, eu vou clicar em natureza, eu vou pegar agora aqui tipologia de grama,
Eu vou escolher uma outra espécie aqui. Deixa eu ver aqui, a página 2. Vou pegar essa, ó. Eu vou, ó, ele fica piscando uma bolinha, ó. Eu cliquei aqui e soltei. Aqui eu coloquei. Aqui eu cliquei outra e coloquei, ó. Eu posso ir colocando algumas aqui, ó, no meu caminho, tá? Agora, o que é legal comentar com vocês? Que dentro de objetos, nós estamos falando de natureza. Mas todos esses ícones e todos eles, vocês sempre vão ter algumas opções dentro deles. Que é o quê? Estou falando de planta, tá, gente? Eu posso mover o objeto, isso eu quero mostrar para vocês, ó. Eu consigo, ó, de repente essa árvore aqui, ó, ela é mais para lá. Eu consigo colocar, essa vem um pouco mais para cá. Eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima da bolinha da vegetação e arrasto, tá? O que mais que a gente tem? O tamanho do objeto. Quando a gente fala em planta, é legal vocês perceberem que uma árvore nunca vai ter a mesma altura da outra, né? Uma planta também. Então, às vezes, a gente dá uma variada um pouco nessas dimensões e eu acho que fica legal, tá? Mesmo para a vegetação aqui, ó. Se eu quiser mexer um pouco umas maiores, umas menores, eu acho que são coisas que valorizam também, tá? A altura do meu objeto. Então, eu consigo, ó, aqui está para ver até a raiz, ó. Se eu quiser tirar um pouco mais baixa. Então, Felipe, mas como assim a altura? Imagina que você tem um morro como aqui, ó. Se eu for colocar uma árvore ali, ó, às vezes eu vou ter que mexer nessa altura dela. Para poder o quê? Vou mais próximo para vocês olharem, ó. Para você poder, de repente, enterrar um pouco dessa árvore aqui também, né? Para você trabalhar ela, tá? Então, eu também tenho essa questão aqui para trabalhar. Isso com qualquer coisa, gente. Carros, com iluminação, com tudo, tá? E o último item que eu tenho aqui é o quê? É rotacionar. Vou aqui próximo para vocês olharem, que ao clicar em rotacionar, ó, eu posso clicar, ó, e segurar com o botão esquerdo do mouse e ver para onde eu quero rotacionar. Então, mesmo a árvore, se eu quiser rotacionar, ou qualquer coisa aqui dentro de vegetação, eu posso editar essas questões. Felipe, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui que é legal, gente? Dentro de vegetação. Vamos colocar mais algumas plantas para vocês olharem, tá? Então, dentro de natureza, eu vou colocar... Vou escolher outras plantas aqui, só para a gente olhar. Puxa, tem um vaso aqui, tem alguma outra coisa. Vamos ver aqui o que mais que eu posso colocar que eu gosto. Vamos colocar aqui, ó, um ficus, que eu acho legal. Vamos colocar aqui, ó. Colocar. E agora eu quero dar uma outra dica para vocês que é bacana. Que aqui eu tenho que colocar objeto e logo abaixo eu tenho carregar em massa. Se eu clicar e arrastar, deixa eu só dar um zoom aqui, gente. Ó, eu cliquei e eu fiz uma linha. Eu posso aumentar o número de itens, tá? Eu posso mudar a direção deles, ó, ou colocar uma direção aleatória. O espaçamento entre eles eu consigo mexer também. O deslocamento da linha, gente, olha que legal, eu também consigo mexer. Então, para quem quiser colocar em massa, existe essa opção também, tá? Existe dentro da opção isso. Eu tenho aqui também a opção do lixinho, né? Lembrando que eu posso apagar uma outra determinada vegetação que eu não queira e posso desfazer. Então, ó, apaguei, cliquei no lixo, feito, é isso que eu queria. Então, ótimo. Coloquei a vegetação que eu queria no meu projeto. Dentro de vegetação, vocês podem depois olhar com calma e vendo que existe uma série e uma gama muito grande de opções. Então, vocês vão escolhendo nos projetos de vocês. A dica que eu dou, às vezes, quando vocês trazem do sketch um vaso com uma vegetação, ela é muito pesada. A dica que eu dou, às vezes, é você traga só o vaso do SketchUp e insira dentro do Lumion a vegetação que você gostaria, tá? Tem muitas opções legais aqui dentro para vocês trabalharem. Tá? Eu acho que vale a pena isso. O que mais que eu tenho? Então, vegetação, tem uma série de opções aqui, né? Então, aqui, depois vai ser essa vista aqui da nossa sala, ó. Eu já estou colocando aqui de frente, tá? O que mais que eu tenho? Carros. Aqui tem do lado uma espécie de uma ideia de uma garagem, né? Então, ao clicar em transporte, eu tenho barcos. Então, vou só, por exemplo, peguei esse barquinho pequeno, eu tinha feito um lago. Vou colocar aqui para vocês olharem, ó. E eu acho legal do Lumion essa perfeição de detalhes, né? A riqueza com que a gente tem os detalhes, né? Então, ó, aqui eu tenho o lago, tá o senhor lá, e lá eu tenho o meu volume da casa, né? O volume que a gente está trabalhando de interiores. O que mais que eu tenho? Barcos, então eu vou ter algumas opções. Lembrando que isso aqui vocês não baixam, tá? Isso aqui é uma biblioteca do Lumion. Ah, Felipe, mas se eu quisesse colocar outro diferente e tal, posso trazer um carro do SketchUp? Pode. Você pode colocar, digamos, um carro numa garagem lá que vai aparecer no lateral da sua sala. Você pode trazer o teu sketch pronto e só trabalhar com a iluminação, com a vegetação no Lumion, se você quiser, no Render, tá? Mas aqui tem algumas opções. Carros também vou ter algumas opções, ó, página 1, página 2. É muito limitado, né? Construção, que não é o caso. Carros esportivos, ó. Então aqui
Eu gosto muito desses blocos da Evermotion, que eu acho que eles têm uma qualidade excelente. Eu vou colocar esse Porsche aqui, ó. Eu vou só... Como é que eu faço para rotacionar ele, gente? Lembre que estou falando de objetos, estou falando do carro, e lembre que eu tenho algumas opções aqui, ó. Tamanho, mover objeto, tamanho do objeto, altura e rodar, ó. Se eu clicar em rodar, ó, eu posso clicar aqui e posso mover o carro para cá. E o que mais que eu tenho, ó? Aqui no carro, tá vendo que tem até motorista ali dentro, gente? Eu posso desligar o motorista, se eu não quiser. Posso mudar a cor do meu carro. Então, aqui eu posso deixar ele vermelho. Eu posso mexer com a coloração dele. Eu vou deixar ele preto. E eu posso o quê? Eu posso, inclusive, ligar as luzes, ó. Então, aqui, ó. Se eu deixar minha cena novamente mais noturna, mais final da tarde, ó, reparem a luz do carro acesa. Tá? Que legal, ó. Então, também tem essa opção, tá? Que mais, Felipe, que a gente tem? Onde que a gente estava? Nós vimos clima, já vimos. Paisagem, já vimos. Estamos vendo objetos, gente. Estamos em transporte. SUVs, que são as caminhonetes. Então, temos algumas opções. Caminhões, furgões e por aí vai. Acho que tem uma série de opções que vocês podem... Bicicletas, eu acho legal também. Motos. Eu gosto disso porque, querendo ou não, numa imagem traz vida, né? Por mais que o teu projeto seja só de interiores, às vezes você faz uma bicicleta encostada no pátio, algum detalhe com uma vegetação. Acho que isso valoriza muito o projeto de vocês como um todo, tá? O que mais que eu tenho? Som, não é o caso, que é em vídeo, a gente não está vendo agora. Eu tenho efeitos. Nós vamos ver efeitos aqui. Puxa, eu tenho alguns efeitos do quê? De fonte. Então, se você tiver uma fonte no teu projeto lá que você montou no SketchUp, uma ideia assim, você vai poder escolher algumas opções que tem aqui dentro. Eu costumo usar muito essa opção aqui, ó, quando a gente faz piscina lá na Blender, com aquela borda do infinito. Eu consigo realmente dar o efeito que fica bem legal para o projeto. Não vou utilizar. Como é que eu faço, Felipe? Estou dentro de objetos, efeitos, eu tenho a lixeira. Eu vou apagar o objeto. Cliquei, selecionei. Tá vermelho? Tá. Clico na bolinha e tchau. Apagamos. Tá, gente? O que mais que eu tenho dentro de efeitos? Fogo. Isso aqui a gente usa muito em interiores, tá? Então eu vou ali dentro, ó, não sei se aqui, não lembro se esse projeto tem lareira. Não tem. Mas não tem problema. Vamos colocar só aqui para todos os efeitos, mas só para vocês olharem, ó. Então, eu posso colocar o fogo e eu posso mexer numa série de recursos, com mais brilho, menos brilho, esse fogo, o tamanho do meu fogo se é menor, né? Eu consigo mexer em uma série de recursos dentro das opções que estão relacionadas a essa chama aqui, tá? Tenho também que mais aqui, ó, opções também, ó. Eu tenho maior, menor, se ele vai ser mais aberto, como esse aqui que a gente usa muito em churrasqueira, a gente acaba diminuindo um pouquinho o tamanho dele, né? A gente mexe também aqui, né? Então, ó, eu consigo mexer na escala, no tamanho do meu objeto, tá, gente? Que mais que nós temos? Temos aqui também a opção de fumaça. Então, vamos supor que você tenha lá uma chaminé na casa, aqui, ó, por exemplo, que fosse uma chaminé, ó. Eu consigo colocar o efeito dessa chaminé, tá? Também consigo fazer isso. Tem algumas tipologias para vocês olharem. Névoa, puxa, Curitiba de manhã, né, ou cidades mais frias aí, de repente você acorda de manhã e você tem aquela sensação da neblina, né? A gente consegue também colocar e dar esse efeito de neblina, que no render ele vai aparecer, tá? No caso agora, eu só estou mostrando todas as possibilidades para vocês. Tem várias tipologias também, até para lago, ó. Então, se eu quisesse colocar mais aqui, ó, de manhã cedo, lá, ó, eu tenho essa ideia justamente da neblina, tá? Então, tenho essa ideia. O que mais que eu tenho, gente? Vamos lá. Em efeitos, o último que eu tenho é o efeito de folhas. Essas são folhas caindo, tá? Então, perceba o tanto de riqueza que o Lumion tem, né? A gente está vendo a série de recursos aí, ó. Eu também teria esse efeito, que eu não vou utilizar agora isso, tá? Não vamos utilizar. Com isso, agora, nós vamos para a parte interna, interiores. Vamos lá para a parte interna, que agora a gente vai ver algumas coisas de interiores. Estou aqui no meu modelo, e agora eu tenho algumas opções para colocar dentro de interiores. Vou clicar ali 2 vezes na cadeirinha interior, vamos esperar ele carregar. Aí. Vamos lá. Decoração, primeiro item que eu gosto aqui, mostrar para vocês. Então, tem uma série de páginas, né? Lembrando que isso aqui é uma biblioteca pronta, que vem do Lumion, mas tem algumas coisas, vamos lá na página 1, que eu gosto. Por exemplo, essas bolsas da Evermotion,
eu acho a qualidade delas muito bacana para trabalhar no render, ó, percebam a qualidade. Então, um pouco, o molho que eu falo, às vezes o pessoal fala, nossa, mas o que está falando com molho, né? Molho, o molho que eu dou é essa ideia, digamos, de você valorizar um pouco mais ainda a tua cena, né? Então, você colocar um celular, um óculos em cima da mesa, quem sabe um calçado, são coisas que talvez deixem mais próximo de uma realidade, né? Puxa, a pessoa estava ali agora há pouco, e quem sabe ela saiu agora há pouco, deixou o tênis ali, os livros, se eu quiser colocar algumas coisas a mais. Então, existem algumas opções a serem trabalhadas, tá? O que você usa, Felipe? Eu uso justamente isso que eu comentei com vocês, né? Quando é quarto, eu gosto muito dessa ideia das roupas, acho ela muito bem feitas, tá? Essa qualidade. E aqui eu gosto muito dessa ideia do óculos em cima da mesa, às vezes algum detalhe, ó. Vou colocar um aparelho celular depois. São essas pequenas coisas que eu gosto, um boné, e que parece que valoriza mais, porque parece que o ambiente, ele não é um showroom de loja. Parece que realmente tinha uma família que estava ali e agora há pouco saiu, né? Então, ó, um tênis aqui, ó. Então, são coisas que eu gosto numa imagem 3D. Mas isso é muito pessoal, tá, gente? Não quer dizer que vocês precisem fazer isso como eu faço. Estou dando algumas dicas do que eu gosto de fazer. Que mais que a gente tem aqui? Algumas opções de eletrônico, aí eu acho que realmente é só se você esqueceu, talvez, alguma coisa lá no SketchUp e pode colocar aqui, mas, por exemplo, um telefonezinho, se quiser colocar. Mas, geralmente, eu trago meu projeto muito pronto, né? Só coloco algum outro detalhe que eu gosto. Gosto do tênis, gosto do óculos, das bolsas. Isso é muito pessoal e, com o tempo, vocês vão ver o que vocês gostam, tá, gente? Comidas eu acho muito bem feito. Então, a parte de comidas eu acho realmente excelente, tá? Então, sei lá, vou pegar esse bolo aqui e vou colocar num prato aqui, ó. Isso eu acho muito bem feito, tá? Vocês podem diminuir a escala, a qualidade é muito boa. Eu posso diminuir o que aqui? O tamanho do objeto, tá muito grande esse meu bolo, eu posso diminuir um pouco do prato ele. Né? Não é o caso que aqui é um prato fundo, mas é só realmente para mostrar para vocês que tem essas possibilidades, tá? Então, o que mais que eu tenho dentro de interiores, além dos alimentos? Ó, muitas coisas, panquecas, doces, pizza, muito rico, tá? Cozinha tem alguns elementos, acabo não utilizando, que nem falei para vocês, trago do Sketch. Iluminação tampouco, já vou trazer tudo do SketchUp que eu quero. Parte de pias também, então eu vou escolher lá do Col e Deca, já trago no meu projeto. E aqui tem algumas opções, eu acho que fica muito a critério de vocês, sabe? Então, puxa, esse bloco eu acho que é muito bem feito, essa poltrona aqui, essa Charles James. Aqui nem tem espaço no projeto para ela, mas, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Coloquei, é um bloco do número, tá? Então, não vou colocar, tá? Então, aqui existem algumas opções legais, vocês podem olhar com calma e depois lembrar que vocês podem movimentar, mexer no tamanho, a rotação e essas questões todas. Mesas, algumas coisas, enfim, né? Então, tem isso. Pessoas. Gente, muito pessoal, tá? Eu, Felipe, não gosto das pessoas do Lumion, porque eu acho que elas são meio aspecto de desenho, assim, parece um jogo, assim, sabe? Quase que que nem eu brinquei do The Sims. Então, eu acho que ela não valoriza, eu não sei, eu não gosto muito, tá? É muito pessoal, que nem falei para vocês, mas se vocês quiserem colocar nos projetos de vocês, tem várias abas com várias opções também de pessoas aqui para vocês colocarem nos projetos de vocês, tá? Eu, Felipe, particularmente, não gosto. Lembrando que você pode mexer na altura também, né? Diminuir um pouco, se é um cara mais alto, mais baixo, tudo isso eu consigo mexer, né? Mas aqui vocês têm algumas opções, tanto de pessoas quanto animais. Então, homem, tem mulher 3D também, tem algumas opções. Crianças, né? Meninos, meninas. Animais tem o cachorro, o gato, só, mais restrito. Aves, algumas opções. E tantas outras coisas que vocês podem colocar. Animais eu acho legal. Confesso que eu já fiz algumas chácaras aí, coloquei nas imagens que apareciam a parte externa, alguns animais, achei bem bacana, tá? Gostei. Também tem silhuetas do 3D, mas todas pretas, tá? Então, se você quiser dar só uma ideia de volumetria, não quer tanto detalhe na tua imagem, também teria essa opção, tá? Então, aqui para vocês olharem como que ela fica, ó. Ela fica algo neutro, né? Fica algo assim. Eu, Felipe, particularmente, não gosto, muito pessoal, né? O que mais que nós temos aqui? Exterior, vamos voltar lá para o exterior daí. Aqui no exterior, nós temos várias abas também. Tem alguma coisa legal que eu acho bacana aqui, dentro da parte de mobiliário externo, talvez, né? Mas, Felipe, eu não posso trazer um mobiliário externo do SketchUp, escolher algumas lojas e baixar? Pode. Às vezes, se você esqueceu alguma coisa, está com preguiça de voltar lá no seu projeto, já está no Lumion, aqui às vezes tem alguma coisa que salva a sua vida, sabe? Você quer colocar só uma espreguiçadeira de piscina, alguma coisa simples,
você vai ter essas opções, tá? Então, por exemplo, só para vocês olharem, né? Então, tem sim algumas opções, não são tantas, mas a qualidade é muito boa, isso é importante também, tá? Frisar para vocês. Feito isso, gente, vamos falar um pouquinho de uma parte bem importante, né? Talvez agora que seja a cereja do bolo. Vou fazer nessa aula aqui a parte da iluminação, e depois na próxima gravação, que vai estar junto no vídeo editado, vou falar sobre materiais. Finalizando então aqui objetos, o último que nós temos é luzes e objetos especiais. Ao clicar 2 vezes, nós vamos ver luzes. Temos a página 1 e página 2. Eu já deixei marcado como favorito algumas que eu gosto, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui um ponto que é uma dicróica, uma luminária, e eu cliquei na luminária e coloquei aqui, ó. Veja o faixa de luz, já está aqui, ó. Eu vou clicando, fica piscando a bolinha, ó, cliquei e vou selecionando, né, as minhas lâmpadas no meu projeto. Então, lá tem mais uma, aqui vai ter mais uma, e assim vai. Né? Então, o que é legal? Ó, e com poucas coisas, ó, agora já está começando a ficar iluminado o projeto, né? Olha que legal, gente. Certo? Então, e Felipe, dentro de iluminação, gente, vou falar um pouquinho sobre algumas características de iluminação que eu acho muito importante na hora do render, e intensidade, coloração, algumas dicas para vocês, por exemplo, quem usa trilho. Então, vamos lá. Estou dentro lá de luzes, aqui eu tenho o facho, né? Geralmente eu gosto dos, Felipe, eu gosto dos fachos um pouco mais fechados, porque eu tenho outras opções para trabalhar de iluminação com faixa muito aberta, eu acho que fica muito forte a luz, eu não gosto, então eu sempre gosto de jogar uma luz com mais detalhe, assim, ó, como essa daqui, tá? E assim, ó, vamos supor nessa lâmpada, eu coloquei aqui, ó, às vezes pode ser que para vocês apareça só aqui, não apareça essa opção aberta, ó. Do lado direito de vocês tem essa opção, mostrar mais propriedades. E ao clicar nela, percebam que eu estou com essa minha lâmpada selecionada, eu posso aumentar o brilho, e vejam que eu estou colocando no máximo, e diminuir o brilho. Eu geralmente, gente, deixo mais baixo o brilho, depois na hora de renderizar vocês vão notar. Geralmente no começo vocês deixam forte, e quando vocês vão renderizar, a luz fica muito estourada, fica muito marcada. Então, mas com o tempo vocês vão percebendo, né? Aquilo que eu falei do teste, né? Vai e volta no render. Faz um render, não gostei, ficou muito forte a luz, vai lá, mexe na luz, renderiza de volta. Isso que é bacana. O que eu tenho aqui também? Percebam que eu tenho, vou tirar um pouco mais forte o brilho, mas ó, a coloração da luz, né? Então, eu vou tirar mais perto. Então, eu gosto geralmente de trabalhar com luz mais amarelada para interiores. Então, você pode clicar aqui na bolinha e arrastar, né? Então, eu deixo ela um pouco mais amarelada aqui, ó, no formato que eu gosto. Tá? Isso eu acho bem importante. Outra dica que eu acho bem legal para vocês, a gente configurou agora essa lâmpada, né? E se eu quisesse, porventura, copiar essa lâmpada para esse próximo ponto sem ter que fazer tudo isso de volta, configurar? Se você segurar o Alt e clicar na lâmpada, você já copiou a mesma lâmpada com as mesmas propriedades, ó. E eu soltei com o Alt lá. Cliquei o Alt, clico na lâmpada, arrasto na posição que eu quero e solto. Então, eu estou com o mesmo amarelado da lâmpada, tá? Outra dica legal, gente, vamos lá, eu vou colocar a mesma lâmpada aqui com as propriedades, ó, selecionei essa, coloquei aqui, ó. E vamos supor que aqui eu queira direcionar, porque meu spot, digamos que eu coloquei a lâmpada, ele é direcionado. Percebam que a gente tem algumas opções aqui, ó. Eu tenho o brilho, que eu mostrei para vocês, o ângulo do cone, se vai ser mais fechado ou mais aberto, o ângulo dessa iluminação. Mostrar fonte da luz, eu sempre deixo desligado, porque até vocês vão ver como que eu faço depois o efeito da luz acesa. Sombras eu não mexo, e nem ativação da noite, tá? Aqui eu não mexo em nada. Mas aqui eu gosto. Eu tenho um alvo aqui, só tipo, para efeito de curiosidade, o que é essa ativação de noite, Felipe? Bom, se você tiver com o teu projeto e colocar de noite, a luz só vai ligar se ele tiver de noite. Mas eu mesmo em cenas internas, eu utilizo mesmo de dia, e eu gosto muito mais das cenas de dia. Se vocês forem analisar esses prospectos de construtor e tudo mais, a grande maioria das cenas, elas são diurnas, né? Isso não quer dizer que não tenha sol entrando com uma luz natural e nem que a luz esteja acesa, tá? Isso é uma dica de render legal para vocês também. Voltando aqui na lâmpada, nós vimos brilho, ângulo, falamos da ativação da noite, sombras eu deixo médio, que se você colocar muito alto, ela fica muito serrilhada, não gosto. E aqui eu tenho esse luz-alvo, que nada mais é do que uma mira. Eu estou com essa lâmpada selecionada, mas vamos supor que eu queira botar para esse Buda aqui, ó. E com isso, dando OK aqui, ó, eu
Se eu tivesse um trilho e quisesse direcionar a minha luz para algum local, ó, ela já está localizada ali. Vejam que legal, né? Então, dentro de lâmpadas, página 1, página 2, vocês podem, deixei marcadas algumas que eu gosto, né? Sempre algumas dicas para vocês aí, isso é muito pessoal, mas o que é importante vocês lembrarem, né? Vamos colocar mais uma lâmpada lá, selecionei e coloquei. Que na lâmpada eu vou mexer no quê, né? No brilho dela, no ângulo do cone eu costumo não mexer muito, porque já vem mais ou menos pronto, mas sim na intensidade e na direção dessa lâmpada, né? E na coloração dela também, tá? O que mais que eu tenho dentro de lâmpada? Nós temos luz Omni. Reparem que o Lumen, ele dá dica para vocês, porque aqui, ó, do lado, tem uma lâmpada que a luz está vindo só para baixo aqui, ó, correto? Mas nessa lâmpada, que é uma lâmpada de bulbo, a luz está espalhando para todos os lados. E é exatamente isso que acontece. Eu utilizo muito isso em cúpula de abajur. Então, assim, eu tenho Light Fill, que seria uma luz mais forte para todo o espaço, que eu utilizo muito raramente, eu acho ela muito estourada. Para piscina, às vezes eu coloco uma luz azulada, dependendo. Mas essa luz Omni, que está favoritada aqui, eu utilizo muito quando é um abajur. Então, aqui, por exemplo, não é o caso, porque aqui eu vou colocar o facho para baixo. Mas, ao colocar essa lâmpada aqui, ó, vou aumentar um pouco o brilho para vocês olharem, ó, vou estourar um pouco mais o brilho dela aqui, ó. Vocês vão perceber que ela ilumina não só para baixo, mas ela ilumina também o todo, ó. Então, eu aumentei de propósito para vocês olharem, tá? Então, realmente, é uma opção para se colocar dentro de um abajur, de uma coisa mais fechada. Nesse caso aqui, ó, eu posso até colocar assim uma, que vai acabar vazando luz, mas eu não vou colocar tão forte. Deixa um pouco mais fraco, que depois a gente sente, tá? O que mais, gente, que a gente tem? Eu tenho luz área, né? Então, se nós vimos uma espécie de dicróica R70 aqui vimos lâmpadas de bulbo, e aqui a gente vai ver luz área, que nada mais são do que a ideia daqueles plafons de cozinha, daquelas áreas de serviço, assim como fita de LED, tá? Aqui é uma coisa que eu gosto e muito. Então, vamos lá. Você vai colocar uma fita de LED no seu projeto. Você clica aqui, ó. Aqui eu mexo na largura dela, né? Consigo mexer. Posso mover um pouco mais para a direita. Clicando e arrastando um pouquinho. Né? Aumentar um pouquinho o tamanho dela. E consigo mexer no que aqui? Consigo mexer na intensidade e na cor também da iluminação, como eu comentei com vocês, né? Então, é algo que eu acho bem legal para vocês trabalharem. O que vocês vão perceber também é que às vezes vocês vão colocar uma fita de LED, vamos na cozinha aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que nessa minha cozinha eu tenho uma fita de LED nesse canto aqui, ó. Vou clicar lá, colocar objeto, clico. Felipe, mas a minha posição está errada. Lembra que eu falei para vocês, a gente está dentro do objeto, está em iluminação. Qualquer coisa, seja uma árvore, seja um carro, ou seja uma lâmpada, ou a fita de LED, eu posso o quê? Mover, mexer no tamanho do objeto, altura, e posso rotacionar. Ao clicar em rotacionar, repare que ele abriu uma aba aqui com eixo vertical, transversal e longitudinal. Aqui, ó, eu vou mexer no primeiro já, ó, e olha lá, ó, vou deixar aqui, ó, 90 graus no eixo vertical dela. Vou diminuir o quê? A largura. Posso diminuir um pouco o quê? Desse brilho e deixar mais amarelado. E com isso eu tenho aquele efeito da luz lá acesa. Tá? Então, fita de LED. E plafon, Felipe? A mesma coisa. Posso escolher uma área de plafon, aqui digamos que não é o caso, né? Nós estamos com outras luminárias. Colocar aqui um plafon que vai iluminar o quê? Essa área como um todo. Certo? O que mais? Aqui nós temos utilitários, que eu já falo na sequência para vocês. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Tá, Felipe, você colocou as lâmpadas no projeto, eu estou vendo os fachos de luz, mas eu não estou vendo a luz acesa. Isso eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, pessoal, e vocês vão ver como tornar qualquer material emissivo. Né? Então, nós temos o facho já está aceso, mas o efeito da luz acesa na lâmpada ainda não. Isso eu vou ensinar para vocês, tá? Para a gente finalizar a última aba aqui dentro de objetos, nós temos o quê? Biblioteca de luzes e utilidades. Vocês podem fazer um corte, se vocês quiserem, no projeto de vocês. Então, se eu quiser vir aqui do teto, coloquei minha malha, e lembrar do que, ó, eu vou clicar em altura e vou abaixar, eu consigo dar o efeito de um corte, se eu quiser, no meu projeto, o que é legal, tá? Então, para renderizar também consigo criar esse efeito. O que mais que tem aqui? Um grid, só para marcação, uma ferramenta de medidas que você pode utilizar, controle de reflexão, eu vou mostrar para vocês como fazer isso mais para frente,
tá? Na questão de espelhos. E texto que eu acabo não colocando no 3D aqui. Às vezes eu vou trabalhar num Canva, num PowerPoint, trago minha imagem pronta de um projeto e vou mostrar lá como é que eu faço, né? Pessoal, com isso a gente finalizou essa parte agora, que nós vimos aqui. Vimos até o momento toda essa parte relacionada a objetos, tá, gente? Colocamos alguns pontos de luz, trabalhamos aqui, e agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o nosso último ponto, que é materiais e parte de renderização. Pessoal, chegamos então à nossa terceira parte e último vídeo do Lumion, tá? No qual hoje a gente vai ver a questão de materiais, tá? E também a parte de renderização, como é que eu faço os renders, como é que é a ideia disso aí, tá? Primeira coisa importante que eu tinha falado no último vídeo, no final, eu tô com o meu efeito da luz acesa no meu piso, mas eu tô com essa lâmpada aqui, com esse spot, né? Que ele tá só vermelho. E, Felipe, por que vermelho? Gente, eu geralmente gosto de colocar uma cor vermelha ou roxa, porque qualquer material no Lumion, qualquer material, está dentro de materiais, tá? Ele pode ser emissivo. Ao clicar nesse material, que é essa lâmpada, eu sei que só tem ela no meu projeto com essa cor, tá? Porque às vezes o que acontece? Às vezes ela está na mesma cor do teto, você vai ligar o efeito da luz acesa, mas tudo que tiver com aquela cor, ó, se eu passar, por exemplo, meu teto está com a mesma cor da parede. Reparem que ao passar aqui o mouse, ó, ele já pega tudo, né? Então, se eu quisesse ter uma parede de uma cor diferente, eu teria que ter pintado ela onde? Lá no meu SketchUp, ó. Como aqui eu tenho uma textura diferente, como aqui eu tenho um ripado, ó. Aqui eu tenho materiais diferentes, tá? Como é que eu faço? Cliquei em material, cliquei na lâmpada e abriu isso aqui, ó. Biblioteca de materiais. Esse material, ele é um material que padrão. Tudo que vem do Sketch, lembra disso aqui, ó, padrão. Por quê? Porque ele veio padronizado assim. Eu vou clicar em padrão, mas aqui dentro de padrão, que é do SketchUp, tem algumas opções, né? Ao clicar nessa aba aqui, ó, mostrar configurações estendidas, vai abrir mais algumas opções. E eu vou direto aqui, que depois eu vou mostrar outras para vocês, na aba configurações. E aqui eu vou ligar o que, gente? O emissivo. Mas, Felipe, tua luz ficou vermelha. Opa, vou clicar aqui na minha bolinha e vou arrastar para o amarelo. E com isso eu tenho o efeito do quê? Ó? Reparem vocês que eu já tenho o efeito das minhas luzes, tudo que estava naquele tom vermelho, agora eu criei o efeito da emissão da luz. Está tudo com o efeito do emissivo. A mesma coisa aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho esse pendente aqui, ó. E se eu quiser clicar nele, clicar em padrão, dentro, lembre de abrir a barra aqui embaixo, ó, mostrar configurações estendidas, eu tenho posição, deslocamento, tenho configurações, eu tenho emissivo. Ao clicar e arrastar, eu dou o efeito da luz acesa também, tá? Qualquer material é emissivo, qualquer coisa você pode tornar emissiva. Agora vamos falar um pouquinho de materiais com vocês, fora a parte de iluminação que nós vimos, ó. Tá lá a lâmpada. O que eu tenho? Quando a gente entra em materiais, a gente tem essa biblioteca aqui, tá? Eu tenho o que aqui? Eu tenho a aba natureza, então tem algumas opções dentro da natureza, já mostro para vocês. A parte de interiores, que eu vou ter o que aqui? Tecidos, vidro, o couro, o metal, o gesso, plástico, pedra, revestimentos, ó, madeira, cortinas, tem algumas coisas aqui. Tem a parte de exterior também, ó. Lembrando que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma biblioteca pronta do Lumion, tá? Então, algumas opções que vêm no programa. Nada te impede de você ter tua pasta de materiais e você aplicar. Só uma coisa que eu gosto de frisar para vocês. Vejam que esse material que está aqui já é um material que eu trouxe pronto da onde? Do próprio SketchUp, que eu coloquei no SketchUp. Ou seja, eu geralmente já trago pronto isso. Mas nada me impede que se eu quiser mudar alguma coisa dentro do Lumion de material, que eu mude, tá? Então, eu costumo trazer pronto do SketchUp, mas nada me impede que eu mude, tá? E o padrão aqui, que a gente tem algumas opções também, tá? A primeira coisa que você faz é, você ao passar o mouse, você vai perceber que ele separa do SketchUp. Então, por exemplo, essa porta aqui é a parte do metal, aqui é o vidro, ó. Então, eu vou clicar aqui no vidro, e eu vou estar dentro de padrão, eu tenho a opção do vidro. Então, aqui eu estou vendo um vidro aqui, ó. Que pode ser provavelmente uma adega ali, né? O que mais que eu tenho, Felipe?
Peraí, vou lá fora. Aqui, ó. Tudo que estava naquele material vidro, ó, agora tá aqui, ó. Tudo que estava no vidro. Deixa eu ver aqui essa porta aqui fora. Ó, ela também virou vidro. Ou seja, lembrem disso. Agora, lembram que esse mesmo metal está lá dentro. Eu vou clicar aqui na porta, eu vou clicar em interior e eu quero em metal. E eu tenho algumas abas aqui, ó. Vou escolher, deixa eu ver, vou escolher esse aqui, ó. Níquel não. Vou escolher um ferro, vai. E eu coloquei aqui ferro. Felipe, mas o teu ferro, ele está com aspecto de batido ali. Tudo bem, eu cliquei em metal, coloquei ferro. Ao clicar duas vezes no material, eu posso editar o meu material. Eu posso tirar um pouco do reflexo dele, se eu quiser. Posso aumentar o lustro, né? Ó, o brilho dele ou não, então vou deixar. E posso mexer aqui, ó, no relevo, que seria, digamos, a profundidade, né? Vou tirar todo o relevo. E a escala do material, ó, aqueles skins. Vou deixar zero, porque eu quero te liso, não quero material com efeito de batido, né? Então aqui eu já estou mexendo no material, tá? Vamos lá dentro? Aqui é o mesmo material que estava lá, ó. Vou tirar um pouco desse reflexo, estou achando um pouco exagerado, ó. Tirei um pouco, ó. Como é que você vai sentir o reflexo na hora que a gente renderizar, gente? Tá, ó. Então aqui, ok, tá? O que mais que eu tenho? Vamos lá, então, vamos supor que você trouxe essa pedra aqui, ó, mas você não quer esse mármore branco. Você fala, eu quero um mármore escuro. Eu cliquei, ó, ele entende que toda essa área está com esse material. Eu vou clicar aqui em interior, vou procurar o que aqui? Pedra, e vou colocar um mármore escuro, ó. Tá lá, um mármore escuro. Ao clicar duas vezes no mármore, como qualquer outro material, eu posso o quê? Editar o material. Vou diminuir um pouco do reflexo, posso mexer um pouco na escala dos meus veios, ó. Ah, eu quero assim, ó, tá legal, né? E depois eu faço um render para a gente testar. Felipe, esse amarelo não é um vidro? Sim, aqui eu quero uma ideia de um vidro. Clico nele, tem interiores. Em interiores eu tenho também alguns vidros até coloridos, ó. Vou colocar um vidro mais fumê, ó. Coloquei lá, ó. Tá? O copo, as taças, tá vendo que eles estão todos com a mesma pegada do material, ó, do sketch, ó. Clicando aqui e clicando em vidro, ó. Tá vendo, ó? Certo? Ó, todos os materiais estão aí, ó. Viram? Então é legal que eu posso editar alguns materiais, né? Mesmo tecidos, ó. Por exemplo, o sofá veio com esse tecido. Eu costumo já deixar pronto, gente, porque eu entendo que o projeto que eu trago lá do meu SketchUp, eu já apliquei os materiais, né? Então eu gosto muito. Felipe, mas basicamente o que você gosta de fazer no Lumion? Puxa, eu gosto de trabalhar muito com essa iluminação, né? Trabalhar os metais, que eu acho que no SketchUp a gente não tem essa qualidade que eu vou ter aqui, ó. Eu colocando os metais, o próprio couro, vou ter uma qualidade mais superior, ó. Então, ó, aqui eu consigo trabalhar o metal melhor. Mas geralmente o tecido, ó, e percebam que tá um tecido legal. Mas se eu quisesse trocar esse tecido, eu também tenho algumas opções dentro do Lumion, né? Eu cliquei nele, vou clicar lá em interior, vou localizar a aba aqui tecidos, e eu tenho duas páginas só, né? A Polygon é uma marca que eu gosto bastante. É uma empresa que desenvolve texturas. Esse aqui, inclusive, é um que eu gosto muito. Eu acho a textura dele muito, muito boa, tá? Gosto. Tá? Então, tá aí aplicado. Tá? O que mais que eu tenho? Uma série de opções, gente. Então, por exemplo, ó, aqui é o mesmo piso que está lá dentro. Então, eu vou voltar lá, ó. Felipe, mas e se eu quisesse dar um efeito de transparência nessa cortina? A gente consegue também, ó. Eu vou clicar no material, entendo que esse é o material o quê? Padrão. Meu projeto estava assim no SketchUp, ó. No meu SketchUp, eu tinha o quê? Eu tinha exatamente a mesma cortina fechada lá, ó. Mas eu quero dar um efeito no Lumion dela de transparência. Eu clico nela, eu posso ou deixar ela invisível, se eu quiser. Então, por exemplo, não quero deixar ela toda fechada, então mostrando lá fora. Posso. Ou posso também, ó, vou voltar, vou deixar ela padrão para voltar no que estava. E eu posso fazer o que aqui se eu quiser? Posso colocar nela aqui, ó, nessa aba, eu tenho uma opção de transparência, ó. Se eu clicar em transparência e aumentar a transparência, reparem que eu estou vendo lá fora agora, ó. Ela está mais vazada. Tá? Então eu consigo também fazer isso. O que mais que eu tenho aproveitando esse gancho aqui? Clicando em padrão de material. Eu trouxe o material do SketchUp. O que eu posso fazer com ele? É costume do Lumion, tá? Vocês viram que eu cliquei em padrão, ele liga sempre e deixa essa barra na metade. Lustro, reflexo, sempre igual. Eu não quero reflexo nisso, eu não quero lustro nisso. Aqui, ok. Mas aqui, ó, eu posso mexer na escala do meu material. Agora eu já estava certinha no SketchUp. Vocês viram? Eu mexi agora que deu uma bagunçada, mas tudo bem, vou deixar ela assim. Felipe, eu não quero fazer isso. Ó. Se você clicar no X, ó, eu volto para a original. Mas ele volta o caminho. Cliquei nela. Cliquei em padrão. Se eu não quiser
mexer nas alterações, ó, cancelar as alterações do último objeto. Se eu mexer nas alterações e é isso que eu quero, eu vou dar um check, vou salvar. Nesse caso agora eu vou tirar o reflexo e quero mostrar algumas opções dentro das configurações estendidas. O que eu tenho? O deslocamento da textura, que não é o caso aqui do Y. Aqui, ó. Ah, é porque eu estou com uma escala pequena, gente, desculpa. Deixa eu diminuir a escala aqui, ó. Agora vocês vão olhar melhor, ó. Então, no deslocamento, eu consigo mexer no deslocamento. Imagine um piso, né? Vocês podem mexer tanto no eixo vertical quanto no horizontal, tá? E se fosse no eixo na altura, vocês poderiam trabalhar também. Eu posso fazer o que também? Eu posso mexer no eixo vertical, no transversal, eu consigo começar a rotacionar. Eu consigo mexer nisso. Isso é um material padrão do Sketch, tá? Então, só estou mostrando as possibilidades que vocês têm, né? Tem a transparência e a cerosidade, vai aumentar um pouco do brilho também do material, se fosse o caso, né? Esse aspecto de cerosidade do material. Em configurações, lembrando que todo material pode ser o quê? Emissivo. A saturação vai estar relacionada à parte da cor dela, do material. Eu não mexo, tá? Especular também vai estar relacionado ao brilho, vocês vão olhar no render. Não mexo, gente. E aqui, cintilação, aqui é legal assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Aqui nesse projeto não tem nenhum erro. Mas às vezes você traz um quadro no teu SketchUp e você tem um problema de cintilação, né, que está dentro de configurações. Se eu colocar tudo para cá de cintilação, é mais ou menos assim. Você está com um quadro, ele está piscando na tua parede porque ele está na mesma face. Então, eu escolho ou tudo que está na frente ou tudo que está atrás. Na verdade, é para corrigir um erro do sketch, né? Então, se o teu projeto está certo, nada vai mudar. Por quê? Porque eu não tenho nada na mesma face. Sabe quando vocês estão no sketch e fica piscando, que dá aquele efeito de cintilação, que é o que está aí? É justamente porque a textura, digamos, da tua imagem do quadro está no mesmo alinhamento da parede. E aqui você consegue corrigir. Ou você escolhe tudo que está na frente, reduzindo, ou você escolhe tudo que está atrás, tá? Tem esse recurso também, tá? O que mais que nós temos aqui? Interpéries. Esse eu acho bem legal. Então, eu vou selecionar o piso, eu vou em padrão, porque ele veio do sketch, vou desligar o reflexo, ele sempre liga, né? É normal isso. Mas aqui no piso, eu estou em interpéries agora, eu vou aumentar aqui, ó. Eu tenho algumas opções, ó. Pedra, madeira, couro, prata, alumínio. Algumas opções aqui, tá? Nem sempre vai ter, não vai estar escrito porcelanato. Mas geralmente eu gosto da pedra do porcelanato. Eu aumentando a interpéries, eu vou dar